O Projeto Brasil é uma iniciativa de debate e formulação em torno de um projeto de desenvolvimento nacional e ele conta com vários grupos temáticos e um deles é o grupo temático da juventude, que é o que a gente quer falar um pouco para vocês aqui sobre a importância, a relevância de debater o tema da juventude quando a gente pensa num projeto popular para o Brasil. Em primeiro lugar, a juventude, diferente de outros setores, como, por exemplo, mulheres, o tema racial, ela não é caracterizada por algo identitário, né? A juventude, na verdade, ela é menos uma determinação social e mais uma categoria histórica, que também é uma categoria em disputa. Juventude é um conceito relativamente novo e ele surge, na verdade, com o próprio desenvolvimento do capitalismo, que vai, por um lado, né, através do aumento da própria produtividade do trabalho, exigindo menos trabalhadores de fato, e por outro lado, no próprio avanço da luta de classes, da reivindicação dos trabalhadores, que vai impondo limites à exploração do trabalho e colocando a necessidade de construir políticas sociais que resguardem esse contingente social, né, que a gente caracteriza como jovem, de não necessariamente... na verdade, de retardar a sua entrada no mercado de trabalho e poder se dedicar a outros temas, como, por exemplo, a educação, o lazer. Então, a juventude é uma categoria relativamente nova, histórica, e que se relaciona, né, com esse próprio desenvolvimento do capitalismo, do mercado de trabalho. A juventude a gente tem conceituado como, na verdade, uma fase da vida, né, que não é determinada em termos etários, mas que a gente pode compreender mais ou menos, né, entre os 15 até os 35 anos, é uma fase da vida que o jovem é atravessado por várias contradições sociais. Aqui a gente elenca 3 delas principais, que é o tema da violência, do mercado de trabalho e das políticas sociais, nos quais a gente vivencia essas contradições de forma mais intensa. A juventude também é um tema muito importante de debate, de construção de ações, porque hoje ela é um contingente social que está permanentemente em disputa. Ou seja, tanto a direita quanto a esquerda têm disputado esse contingente social da juventude para ser base social da sua formulação ou das suas ações de massa. A gente tem afirmado que a juventude ela não é naturalmente revolucionária, mas que ela é potencialmente revolucionária, no sentido de que a juventude ela ainda não naturalizou a sociedade como ela não naturalizou a desigualdade social, ela é marcada por um contingente mais questionador e que tem uma predisposição de viver em grupo. Seja os grupos, os bondes, os grupos musicais, a juventude, de certa forma, procura pares para construir uma identidade coletiva. Então, é nesse sentido que a gente acredita que a juventude é um sujeito fundamental e qualquer proposição de transformação estrutural da sociedade brasileira precisa caracterizar, diagnosticar a juventude e pensar ações que consigam dialogar com esse sujeito jovem, com essa predisposição à contestação, à transformação que a juventude carrega, né? Isso, por um lado, pode ser utilizado pelos movimentos mais conservadores e à direita, mas, por outro lado, a juventude também tem um potencial e foi protagonista em diversas lutas sociais de transformação social, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Então, apostar nesse sujeito e construir política para esse sujeito é fundamental para a gente pensar num projeto de transformação que seja inclusivo e dialogue com esse contingente enorme que é a juventude do Brasil. Falar sobre juventude no Brasil é falar sobre a situação do trabalho, né? No Brasil é importante a gente perceber que o nível de participação da juventude no mercado de trabalho é um dos mais altos da América Latina. A gente só perde, a nossa participação no mercado de trabalho só é menor do que o Paraguai. O que significa que no Brasil os jovens ingressam muito cedo no mercado de trabalho e com isso a gente acaba estabelecendo uma desigualdade muito latente, né? É uma marca. A marca do Brasil, a marca da desigualdade, né? O que chamavam de brasilianização, né? Que é uma expressão de uma estrutura social muito desigual, ela é fundamentalmente expressa na juventude. E ela é expressa na juventude porque quando o jovem ingressa muito cedo no mercado de trabalho, ele tende a ter uma progressão bastante desigual e bastante prejudicada no transcorrer da sua vida, né? Vale dizer que a gente tem atualmente 1/4, ou seja, de cada
um jovem de 18 a 24 anos hoje está desempregado. Vale dizer que cresceu 17 pontos percentuais o número de desocupação dos jovens de 14 a 17 anos, né? A gente tem uma situação no Brasil em que o desemprego ele cresce e isso é uma marca também de um processo de precarização da nossa estrutura social. O que aconteceu, o que tem ocorrido, na verdade, é que durante os anos 2000, a juventude, dado uma certa elevação da renda das famílias, ela conseguiu sair um pouco do mercado de trabalho, em especial os jovens adolescentes. A gente já verifica, da década de 80 para cá, que os jovens têm saído do mercado de trabalho e isso tem resultado numa ampliação da escolarização. Então a gente acaba constatando mais jovens conseguindo ingressar no ensino superior e isso, de certa forma, vai mitigando ou reduzindo alguns traços da nossa desigualdade, né? Então vai ingressando mais jovens negros no ensino superior, vai ingressando mais jovens, filhos de trabalhadores sem curso superior nas universidades e isso foi uma chave muito importante durante o último período para a gente reduzir um pouco a desigualdade, traço que tem se revertido nos últimos tempos. E esse jovem, em especial o jovem adolescente, o jovem de 15 a 17 anos, ele volta para um mercado de trabalho desestruturado, ou seja, com elevado desemprego e longe de conseguir uma ocupação, ele vai se deparar com um mercado de trabalho em que ele vai ampliar a desigualdade e vai estar mais suscetível a todos os tipos de ocupações precárias. O Brasil vive um processo intenso de ampliação das ocupações de plataforma ou de uberização. E essas ocupações de plataforma ou de uberização, elas são uma marca agora do nosso mercado de trabalho, dos jovens, sobretudo porque esses jovens eles ingressam sem nenhum tipo de seguridade social. Há pouco tempo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sugeriu uma redução de direitos trabalhistas para ampliar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Essa redução de direitos trabalhistas não só piora a condição do jovem, não só piora a condição de suas famílias, como também tende a piorar a situação do mercado de trabalho como um todo, né? Uma vez que a gente acaba ampliando a rotatividade do mercado de trabalho e colocando pessoas com piores direitos, com piores condições, com menores salários, né? Essa marca que nós temos, né, do trabalho no Brasil, que é alto desemprego, elevada rotatividade e baixos salários, impacta sobretudo os jovens, né? E com esse processo da uberização, com esse processo dos mercados das ocupações de plataforma, o que a gente verifica é que mesmo com toda essa ampliação colossal do avanço da produtividade, da ampliação da tecnologia, expansão da inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, o que a gente verifica é que as pessoas elas têm trabalhado mais e quem mais trabalha são os jovens, né? Vale dizer que é comum, né, e já estão surgindo vários dados sobre isso, de jovens que vão trabalhar entregando comida por aplicativo e pedalam 80 quilômetros por dia, né? Então a gente imagina que mesmo num processo de ampliação da tecnologia, a gente volta a constatar uma condição de vida e uma condição de trabalho parecida com o que a gente vivia, né, antes da primeira Revolução Industrial ou durante a primeira Revolução Industrial. Vale dizer também que, mesmo com esses avanços tecnológicos, as pessoas estão trabalhando muito mais tempo. Você imagina o que é para esse jovem de 15, 16 anos, pegar uma bicicleta, pedalar 80 quilômetros, né, para ganhar, às vezes, menos que o salário mínimo. Então, o que a gente verifica é que a gente vive um processo hoje de piora nas condições de vida desses jovens. A tendência é que essas pioras elas vão refletir e já estão refletindo na redução da escolarização e isso vai, mais uma vez, aprofundar essa marca do Brasil, que é a ampliação das desigualdades. Não só entre a juventude, mas a elevação da desigualdade na sociedade como um todo. E a gente se coloca um desafio que é não só identificar e diagnosticar a particularidade da juventude, mas tentar ir construindo
desafios e propostas para inverter esse quadro de aumento da desigualdade, de precarização do trabalho e precarização da vida da juventude. Algumas delas se relacionam propriamente a políticas públicas que lidam com questões diretamente relacionadas à juventude, como, por exemplo, o acesso à educação formal, o acesso ao nível superior, a democratização do acesso às universidades, a democratização do acesso à cultura, ao lazer, a construção de políticas públicas que permitam ao jovem vivenciar esse momento da vida de forma mais plena e não só ligado ao mercado de trabalho, mas também, né, como a juventude não é uma categoria abstrata ou isolada, mas ela é uma parte da vida social. Outras políticas que melhoram a condição da juventude estão relacionadas à sociedade como um todo, ou seja, políticas que regulamentem o mercado de trabalho, que tenham proposições para a retomada do crescimento econômico, retomada do emprego formal no Brasil, também afetam a juventude, ou seja, políticas de proteção ao mercado de trabalho que combatam a rotatividade, os baixos salários, a informalidade, também afetam a juventude. Outras delas têm a ver, por exemplo, com o tema da segurança pública. A juventude também carrega essa marca de ser o principal sujeito, né, que, por um lado, não é incluído na cidadania formal, no mercado de trabalho, nas políticas públicas, e esse contingente que não encontra espaço na sociedade é identificado pelo Estado como um contingente que está à margem, ou seja, para ele a única política pública que existe é a violência do Estado, é a violência das polícias, e isso acarreta na juventude ser o principal sujeito vítima da violência do Estado, né? O genocídio da juventude, principalmente da juventude negra, é uma marca que infelizmente a gente carrega no Brasil. Então, políticas de controle de armas, políticas de uma nova concepção de polícia militar que muito mais proteja do que ataque o cidadão, também são políticas públicas de forma mais geral, mas que têm um impacto importante para a juventude. Assim como outros temas, como, por exemplo, a sexualidade, gênero, também são contradições que atravessam muito fortemente a categoria juventude, também precisam ser olhadas em termos mais gerais, ou seja, políticas públicas que protejam as mulheres, que protejam o direito LGBT, também tem um impacto importante sobre a juventude. Por fim, a gente tem assistido, além de políticas de desregulamentação do mercado de trabalho, de mudanças previdenciárias que também vão afetar a juventude, políticas de identificação de que o Estado é muito inchado no Brasil, ou seja, essa lógica neoliberal que foi responsável pela aprovação da PEC do teto dos gastos, por exemplo, também tem um efeito muito significativo sobre a juventude. Ou seja, quando o Estado diz que ele vai reduzir o gasto real em despesas, por exemplo, como educação, como lazer, como cultura, como saúde, ele também está sinalizando que essa juventude vai ter menos perspectivas de vida, né? Seja da perspectiva de vida educacional, de acessar um ensino superior, de acessar um posto de trabalho que não só não seja precarizado, mas também tenha condições de realização profissional da juventude. Ele está dizendo que essa juventude vai sofrer ainda mais com as consequências da redução do Estado. O que a gente precisa, pelo contrário, é mais Estado, é mais políticas públicas, é um Estado que esteja preocupado em reduzir as desigualdades sociais que são criadas no mercado, mas que é papel do Estado prover formas de que a juventude tenha uma vida digna, possa ter acesso a toda a produção intelectual, social, artística produzida na sociedade brasileira. As políticas para a redução dessa desigualdade social e dessa precarização identificada pela gente que sofre a juventude passam por políticas propriamente para a juventude, mas passam por uma transformação estrutural da sociedade brasileira no caminho de mais desenvolvimento, de mais democratização dos serviços públicos, de mais Estado, de mais políticas sociais.